Então, beleza, galera, vamos lá. Como eu havia falado, vamos demonstrar agora aqui como montar um timbraço de guitarra. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, como eu penso para poder montar esse timbre aqui. Eu penso como se eu estivesse tocando no mundo analógico, como se eu estivesse tocando de verdade, na vida real, assim. Então, como que funciona uma tocação no mundo real? Sua guitarra, que vai para os seus pedais, que depois vai para o seu amplificador, que também tem os alto-falantes e tudo mais. Então, beleza. Como aqui nós estamos usando os plugins gratuitos, a gente vai usar aqui coisa separada, tipo pedal, um plugin de pedal, um plugin de amplificador, um plugin de caixa, um equalizador, etc e tal. Por que acontece? Se a gente está num Amplitube da vida, a gente tem tudo ali dentro do Amplitube. Tudo. O pedal, o amplificador, a caixa, o tipo de microfone que você vai usar para microfonar a caixa, enfim, você tem tudo ali. Então, tipo assim, é mais prático. Aqui você tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça, porém, você ainda consegue tirar um timbre muito bom e de graça. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir aqui a cadeia de efeitos. Você vê aqui que tem alguns plugins, alguns bastante. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plugins. Isso mesmo? Ah, se não for, enfim. Então o que acontece? Eu tava com a minha guitarra, peguei um cabo, botei nela, botei aqui no meu Cube Baby, que eu uso como interface, e foi direto para DAW, que é o Reaper. Então a primeira coisa que você vai precisar baixar é o Reaper. Lembrando que o Reaper é grátis. Então, por que eu estou falando que você vai precisar baixar ele? Porque eu usei alguns plugins nativos dele. Mas se você usa outra DAW, provavelmente a sua DAW também vai ter alguns plugins nativos dela e que você vai poder usar assim tranquilamente. Mas eu usei o Reaper e usei alguns plugins nativos dele e é isso aí, por isso que eu estou falando dele. E ele é grátis também, beleza? Enfim, vamos lá. Primeira coisa, o Reaper, lembrando que todos os plugins, que eu usei aqui, o link para poder baixar vai estar na descrição, beleza? Todos eles. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui tem um gate, mas o gate é a última coisa que eu coloco, então eu vou ignorar ele. Peguei minha guitarra, botei o cabo nela, botei no Cube Baby, joguei para DAW. O que eu faço? Primeira coisa, o pedal. Qual pedal? Uma simulação aqui de um Tube Screamer, para poder empurrar a distorção do ampli. Então qual a configuração que eu gosto de usar em pedais para poder, principalmente pedais de overdrive, para poder empurrar a minha distorção principal? Drive no mínimo, level no máximo e o tone no meio aqui, que é para não influenciar muito no timbre, beleza? O ampli que eu usei foi esse aqui, é o Nick Kroll 8505 Lead. Obviamente pelo design aqui a gente vê que é uma simulação de um 5150 do Van Halen. Então, enfim, ele tem bastante drive, por isso que o ganho dele aqui tá bem no 3 aqui mais ou menos. Então eu usei o ganho aqui no 3, o grave no meio aqui, né, 5 mais ou menos. Aqui o médio, chamando um pouquinho mais de médio. Esse sweep aqui é meio que um filtro de agudos, chamei um pouquinho também. E tirei o agudo também, que está aqui mais ou menos no 3. O preamp está no talo, que é para a distorção chegar com mais pressão. E o volume aqui no mínimo. Porém, eu não gostei do resultado só usando esse equalizador aqui do ampli. Então, o que eu fiz? Coloquei um outro equalizador, um equalizador nativo do Reaper. Então, vamos ouvir aqui o som. Primeiro, vou solar o canal, né, da guitarra. Vamos ouvir sem esse equalizador aqui do Reaper. Vou desligar ele e vamos tocar. Você vê que sobra um pouquinho de graves. Então o que eu fiz? Eu liguei esse equalizador aqui, cortei um pouquinho de graves aqui, chamei minimamente um médio grave e um médio agudo aqui mais ou menos, e cortei agudos aqui acima de 7K, porque acima disso aqui geralmente é só ruído e atrapalha, enfim, cortei. E aí o resultado foi esse aqui, uma diferença bem sutil, mas que dá para perceber. Olha só. Então, sem o equalizador do Reaper. Com o equalizador.
Você vê que com o equalizador parece que ele dá parece que o som abre um pouco mais, né? Beleza. Depois que a gente colocou aqui o amplificador e tal, o que eu coloquei aqui? A simulação de caixa. O que é aqui? Isso aqui não é muito uma simulação. Isso aqui é um plugin, tá? Da STL Tones, que é um leitor de Impulse Response. Então, o que acontece aqui? Esses impulsos aqui do lado direito, que é onde eu estou passando a setinha aqui, eles já vêm com esse leitor de Impulse Response. Ele vem com seis impulsos. Esses do lado de cá são os impulsos que eu baixei. E são grátis e vão estar na descrição para você poder baixar também. Beleza? Então aí assim, aí você baixa os impulsos que você quiser e vai escolhendo entre eles qual que você acha que soa melhor. Para mim, soa legal essa configuração aqui. E o legal desse plugin é que você pode fazer o seguinte, você pode mesclar dois impulsos diferentes e fazer um mix entre esses dois, que foi exatamente o que eu fiz. Eu usei aqui um dos que eu baixei, que tá é de um microfone 57, né, um SM57. E o outro aqui que já vem nativo dele também é um 57. Só que aí eu usei esse aqui, dos que eu baixei, você vê que o balance aqui é o mix entre os dois. Eu usei jogando um pouquinho mais o som desse plugin aqui, desse plugin não, um pouquinho mais do som desse impulso que a gente baixou, sem ser o que já vem dele. E o som ficou desse jeito que vocês já ouviram, mas vão ouvir de novo. Só que antes de ouvir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mutar esse canal aqui. Esse canal não, esse plugin, para você ver como que o som fica horrível só com a simulação de amplia. Olha só que abelhudo que fica, coisa horrorosa. Beleza, horrível, né? Horroroso. Nunca você vai fazer um som e botar um troço desse. Pelo amor de Deus, não faça isso. E aí, quando você coloca o Impulse, olha que delícia. Aí é o paraíso, né? Aí é o céu na terra. Então, assim, o cara que... A tecnologia que nos deu de presente os Impulse Response, assim... O cara que teve essa sacada, que inventou isso, merece um prêmio Nobel. Enfim... Aí depois aqui, galera, depois desses impulsos aqui, o que eu tenho? Eu tenho mais um equalizador, esse não é nativo do Reaper, esse a gente vai ter que baixar. O link também vai estar na descrição. E ele é um equalizador dinâmico. O que é isso? Ele tem uma compressão também aqui nas frequências que a gente chama. Só que o que eu fiz aqui? Eu só fiz um high pass, ou seja, um corte de graves. Cortei todos os graves abaixo de 90. Então, tipo assim, tudo que é abaixo de 90 tá fora do meu som. Vamos olhar o espectro aqui de saída. Ó. Vou tirar o high pass. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Ele sobra uma porrada de grave aqui, ó. Essa onda aqui. Aí o que eu faço? Eu uso o high pass e corto esses graves todos que estão sobrando. Aqui já não tem grave nenhum mais. Beleza? Por que é importante você fazer isso? Porque grave embola na mix. Guitarra não é para ter muito grave. Grave numa música é bumbo, é baixo. Guitarra não é para ter muito grave. A guitarra, a região dela é os médios ali, mais ou menos, um pouquinho dos agudos e tal. Enfim. E é isso. Como eu já tinha cortado os agudos nesse equalizador aqui, eu não cortei aqui de baixo porque eu não vi necessidade. E aí, o que acontece? Como eu falei que isso aqui é um equalizador dinâmico, ele tem uma compressãozinha, nesse high pass aqui, eu também dei uma leve comprimida. De aqui, ó, menos 2.5 dB, com o ratio aqui de 4.1. Então, você vê com uma compressão bem leve. Você vai ver ele modulando aqui, ó, um espaço aqui bem curto. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse colorido amarelo aqui é mais ou menos onde ele tá comprimindo. Então, assim, é bem pouca coisa mesmo, só para poder dar aquela nivelada mesmo na guitarra. E aí, por último, como é um solo, o que eu coloquei? Um delay. Aqui dá para perceber melhor, na parte que tem a nota soando mais tempo, nota longa. Aqui é interessante você colocar um fone, porque o delay aqui ele está em estéreo. Então, o que acontece? Você vai ouvir a repetição batendo de um lado e de outro, beleza? Então é legal você usar um fone aí, olha só.
E esse delay aqui, ele também é nativo do Reaper. Eu fiz ele estéreo, tá? Ele normalmente não vem estéreo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou abrir um outro delay pra mostrar como é que faz um delay estéreo no Reaper. Primeira coisa que você vai fazer, você vai apertar aqui no ADD Tap. ADD Tap, beleza. Aí no 1, você vai jogar aqui, isso aqui é o panorama. Você vai jogar tudo para um lado e aqui você vai jogar tudo para o outro. E você vai botar para tocar, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho o wet aqui para ele não ficar com muito delay na cara. Só que você ainda percebe que a repetição tá bem no meio, bem central. Então o que você vai fazer? Você vai diminuir aqui essa segunda opção aqui, ó, Length Musical. Eu não sei como é que pronuncia isso. Então, beleza. Vamos colocar isso aqui em 2, mais ou menos. Ó, 2, 0, 0. Beleza. Coloquei aqui em 2. Aqui, você não pode colocar em 2. Você coloca em 1.5. 1.5, beleza. Que aí agora uma repetição vai vir primeiro do que a outra. Ele vai fazer meio que um delay ping-pong. E como a gente já colocou em estéreo aqui, ó, aqui tudo para um lado, aqui tudo para o outro, ele vai bater dos dois lados em tempos um pouquinho diferentes. Não é legal exagerar aqui para você não ter uma repetição tipo muito diferente uma da outra. Mas aqui ele já vai dar um efeito estéreo legal. E você só vai conseguir perceber isso se você estiver de fone. Então, por favor, coloque o fone. E presta atenção agora aqui pra gente ouvir. Já sacou como ele bateu dos dois, como ele chegou dos dois lados? Chega em estéreo. Então é isso. Só que aí eu usei com essa regulagem aqui, ó, de 2.8, aqui 1.6. Foi basicamente a mesma regulagem que eu usei lá. E aqui eu aumentei também o feedback, né? O outro lá eu tava com o feedback que veio, que foi só para nível de demonstração mesmo. E galera, foi isso aí. E por último, eu coloco o gate. Eu coloco o gate por último, mas eu jogo depois ele lá pro primeiro da cadeia, porque gate sempre tem que ser a primeira coisa, tá? Mas eu coloco ele por último por quê? Pra me ver o nível de ruído que eu tô tendo aqui na minha mix, quando tá o volume, quando tá sem volume não, quando eu tá sem tocar nada. Olha só, aqui tá pra repetir, o gate tá vazio. Olha o ruído aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí o que você faz? Você liga o gate. Pera aí, deixa eu vir pra cá, porque aqui já tá muito perto. Olha lá. Agora tá sem nada, ó. Tá vendo? Agora se eu tiro o gate. Sacou? Tem um ruidinho com o gate. Acabou. Não é interessante também você exagerar muito aqui nesse controle aqui do gate, tá? Por quê? Porque senão você vai acabar matando o sustain das suas notas. E aí, na hora que você der uma nota longa aqui, ó, por exemplo. Deixa eu tocar aqui, ó. Se você exagerar muito, olha o que acontece. Entendeu? Ele mata o sustain. E isso não é legal. Então vamos voltar aqui para onde estava, que era menos 55.5. Isso tudo aí, galera, vai de ouvido, tá? Você vai ouvindo e vai falar, ah, assim ficou melhor, assim ficou pior. Eu acho que aqui tá legal. Na questão também das equalizações aqui. Opa, vamos voltar pro impulso que tava. Questão das equalizações. Eu usei a equalização que para mim soou melhor com a minha guitarra. Isso também vai variar do tipo de guitarra que você tem, do captador da sua guitarra, entendeu? Igual eu no vídeo vocês viram que eu uso Les Paul, eu uso, então são humbuckers, então assim, são computadores que tem uma saída um pouco maior, um pouco mais forte, diferente de uma Strato, mas aí assim, aí você vai ouvindo, vai regulando e chegando aonde você quer. Algumas coisas são meio que não existe um padrão, mas meio que padrão, tipo assim, quando você vai mixar, equalizar uma guitarra, que é, vamos supor, o corte dos graves, o corte de agudos muito agudos, tipo 7, 8, 9, 10K, essas coisas tudo a gente corta porque a região da guitarra, como eu já disse, é uma região mais média. Então, é isso aí, todos esses aqui, plugins gratuitos e muito bons, tá? Muito bons mesmo. O ampli, eu confesso que eu não usava antes, a simulação de ampli, eu tive que dar uma pesquisada, mas esse leitor de impulso aqui, toda hora eu uso ele. Esse equalizador aqui, todas as minhas mix tem ele.
O delay do Reaper, toda hora eu uso ele. E eu agora também, depois que eu descobri esse Tube Screamer aqui também, tô usando demais, tá? E o Gate também, lógico. Então assim, cara, não é porque é plugin gratuito que é ruim, que não vai te servir, que você não vai conseguir tirar um som honesto. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Vai também. Mas, pô, você vai chegar num som legal e não gastando nada. E sem precisar piratear também, que é uma coisa muito interessante. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Dê o like, curta, comenta, compartilha com todo mundo. E é nóis, tamo junto, beijos e abraços. E é isso aí, galera. Valeu!